Oi, gente! Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, mas muito importante mesmo. Hoje vamos examinar de onde vem o futuro anticristo. Este homem do pecado é uma figura que vai aparecer logo no futuro e vai passar de dominar o mundo e vai impactar as vidas de todo o povo de Deus, tanto os judeus quanto os crentes. Mas de onde este homem vem? Onde é que ele vai surgir? Se sabemos disto, então vamos ter uma boa dica, um conhecimento, um lugar para onde olhar e uma maneira de verificar se é realmente o homem do pecado quando ele surge. Até hoje, ao longo da história da igreja, tem tido muitos homens nominados por vários cristãos como este anticristo. Na minha vida pessoal, já ouvi falar de Putin, de Bush, de Trump, de Biden. É um N número de pessoas que um crente ou outro decide que é o anticristo. Mas nenhum deles conseguiu preencher esta posição como sendo o homem do pecado. Por que tem tanta especulação e tantos erros, tanta especulação errada a respeito deste homem? Uma das razões é porque pessoas não conhecem bem as Escrituras. Deus não deixou muita dúvida. Deus nos mostrou no livro de Daniel claramente, exatamente onde este homem vai surgir, de onde ele vem e, por consequência disso, de onde vem o reino dele, de onde vai estar o reino dele. Então vamos examinar um pouco das Escrituras que mostra com clareza e exatidão a área exata de onde vem este homem do pecado, o anticristo. Então, vamos começar falando sobre capítulo 8 do Daniel. Neste capítulo, nós temos uma visão de um carneiro e um bode. Muita gente fica confusa sobre profecia bíblica, mas não é tão complicado assim. Deus tem nossa ajuda usando figuras como animais para tentar explicar o assunto. Isso fica igual a um livrinho de uma criança que tem os desenhos e figuras junto com as palavras para tentar explicar à criança com mais clareza. Mas antes de começar a investigar, nós temos que esclarecer uma coisa. Na profecia bíblica, chifres têm um significado diferente do que a cultura brasileira tem. Nós temos que jogar fora o conceito brasileiro sobre chifres. Chifres no animal, na profecia, não fala em traição, adultério, nada disso. Por favor, descartar essa noção por enquanto nós investigamos as Escrituras. Na profecia bíblica, um chifre no animal indica poder, força, dominância, e este chifre fala sobre o poder de um líder. Quando começamos a olhar na Bíblia, no Daniel capítulo 8, encontramos
um carneiro. Esse carneiro tem 2 chifres, que significa 2 reinos juntos. No caso, este é Medo-Pérsia. O reino dos Medos juntou com o reino de Pérsia e compartilharam o poder deles. Então tem 2 chifres, indicando Medo-Pérsia, como 2 poderes conjuntos liderando um reino. E um destes chifres fica maior do que outro na profecia, ou seja, fica mais poderoso do que outro. No meio desta visão, aparece um bode com um só chifre. Este bode ataca com ferocidade o carneiro e estraga ele, acaba com ele. Vamos ler na Bíblia. Olhei para cima, e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Por que isso é importante? Presta bem atenção às últimas palavras deste versículo. Mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Isso é importante por quê? Porque quando este animal com o chifre grande, esse bode, está no auge do poder, o chifre dele está quebrado. E no lugar deste chifre grande, brota 4 chifres significantes. Então, depois disso, o anjo explica para Daniel, de um destes chifres vai surgir o anticristo. Vai surgir alguém chamado Pequeno Chifre. Vai aparecer o homem do pecado que persegue os judeus. De um deles saiu um outro chifre. O que é? De um deles saiu um outro chifre. Como? De um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então, temos uma pista aqui, que de uma parte do império deste bode vai surgir o anticristo. Quem é o animal que tem 2 chifres? Quem é o carneiro? Nós temos uma explicação do anjo. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Quem é, então, o bode com um só chifre grande que acaba com o carneiro? Também o anjo dá uma explicação. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. E quem são estes 4 chifres?
que vem depois do grande foi quebrado. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. A verdade é que o Alexandre o Grande foi o rei da Grécia sobre que esta visão fala. O rei da Grécia foi Alexandre o Grande. Ele, no auge do poder dele, morreu inesperadamente, subitamente. Quando estava grande demais, ele morreu. Ele morreu jovem, no auge do poder dele. E o reino dele foi dividido em 4 partes. Ele tinha 4 generais mais poderosos e cada general tomou uma parte para si, dividindo o reino em 4 partes. Então, temos aqui uma informação exata que o anticristo vai vir de uma parte do reino de Alexandre, de uma das áreas dos 4 generais. A Bíblia não deixa a gente especular mais, mas adiante, como veremos, também é explicado para nós que general, a área exata de onde vem o anticristo. Olha só, estou incluindo aqui um mapa do reino de Alexandre. Olha o mapa aqui. Está vendo Itália, Roma? Não faz parte. Não faz parte do império. Não pode ser a origem, o local de onde vem o anticristo. Nem Espanha, nem França, nem a boa parte da União Europeia faz parte deste quadro. Então, quando você ouça pessoas especulando sobre a União Europeia sendo o Império do Anticristo, Roma, Papa sendo o Anticristo, pode descartar isso imediatamente, porque não faz parte do Império do Alexandre o Grande. Por consequência disso, não é o lugar de onde vem o Anticristo. Gente, a Bíblia nos revela com precisão de onde vem este homem vil. Não precisamos especular, não precisamos adivinhar, não precisamos distorcer outras escrituras. Podemos olhar com firmeza e com confiança as escrituras e aceitar que Deus nos revela. Olha de onde vem o Império de Alexandre. Ele é o rei da Grécia. E a Bíblia nos fala, além do mapa que vimos, nós somos instruídos que quando o homem do pecado surge e alcança poder, o reino dele vai crescer em direção de quê? Começar a crescer em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. O Império de Alexandre já é no leste da boa parte da União Europeia. E o pequeno chifre, o anticristo, quando ele entra no jogo, não vai para o oeste, não vai para o norte, não vai em direção da União Europeia. Ele vai para o sul e o leste. Então, podemos descartar totalmente essas noções de uma União Europeia que vai dominar o mundo. Pode jogar isso fora, irmãos. Nós temos com clareza a informação que precisamos. Agora vamos um pouco mais adiante para a profecia de Daniel, capítulo 11. Esta visão é interessante por várias razões, mas uma destas é que, quando o anjo estava chegando para revelar tudo isso a Daniel, outro potestade,
outro anjo caído, fez questão de chegar e resistir esta revelação. Ele começou a batalhar contra o anjo que estava entregando a mensagem. Ele resistiu 3 semanas. Ele impediu esse outro anjo para 21 dias, para que ele não pode entregar a mensagem crucial a Daniel. Irmãos, isso é uma coisa inédita. Não temos, na outra parte da Bíblia, uma situação desta explicada, que um anjo caído resistiu à entrega de uma visão, de uma mensagem. Então, podemos concluir com certeza que esta mensagem é crucial, essencial. E qual é o conteúdo desta mensagem? É uma mensagem que nos explica exatamente de onde vem o anticristo. A visão começa com Medo-Pérsia, de novo, e Alexandre fala sobre 4 chifres, 4 generais que assumiram poder depois da morte de Alexandre, e com o decorrer da profecia, foca em só 2 dos 4 generais. Dos 4 generais, só 2 conseguiram ficar importante. Então, um desses generais chama de Seleuco e outro Ptolomeu. Seleuco e Ptolomeu. Então, Ptolomeu tomou posse da área de Egito e até Israel. E outro Seleuco, ele tomou posse do Oriente Médio. Então, capítulo 11 de Daniel é uma história desses 2 generais e as pessoas que sucederam dele, os líderes que vêm depois deles. Cada um tendo suas ações e suas intrigas e seus esquemas e suas batalhas, e tinha muita guerra um com o outro. Seleuco foi chamado de Rei do Norte, porque ficou no norte de Israel. E Ptolomeu chama de Rei do Sul, porque ele dominou o Egito, reinou no Egito, e Egito fica no sul de Israel. Então, nós temos o Rei do Norte, o Rei do Sul. Então, tem uma história, vai e vem, todo tipo de guerra, de intriga, de trato. E, ao decorrer da história, perdemos também Ptolomeu. Ele também some. E ficamos só com Seleuco, o Rei do Norte. Está vendo como Deus está afunilando nossa visão? Em capítulo 8, ele explica que de um desses 4 generais vem o anticristo. Em capítulo 11, ele esclarece para nós exatamente qual deles, exatamente qual general deu origem ao anticristo. Que área que deu origem, que de fato é o Oriente Médio, o Rei do Norte. E interessante que, no decorrer da visão, uma das pessoas que vem depois Seleuco, chama de Antíoco Epifânio, foi um homem que odiava os judeus. Ele dominava a área de Israel e perseguia os judeus. Ele mudou as leis deles, ele chegou até de sacrificar uma porca no altar deles. Mas, enquanto a visão acontecendo, de repente, não fala mais do Antíoco, mas começa a falar sobre o futuro anticristo. Este Antíoco, ele vai mudar até ele fica o anticristo, ele torna-se o anticristo. E de um versículo adiante,
de um trecho desta profecia adiante, não fala mais sobre Antigo, mas fala sobre o Anticristo. Então, gente, olha só, nossa visão vem de Medo-Pérsia, Alexandre, 4 generais, um dos generais e desta pessoa que vem desta área. De uma destas líderes que vem depois, Seleucio, ele se torna o Anticristo. Um desses sucessores de Seleucio, o Antigo se torna o Anticristo. Como pode ser mais claro do que isso? Como Deus pode nos mostrar com mais exatidão de onde vem o homem do pecado? Ele nos mostra a área geral de onde vem. Depois, uma área mais específica. Depois, mais especificamente ainda, para onde vem o Anticristo. Então, podemos ter certeza que o Anticristo, o homem do pecado, vem do Oriente Médio. E o reino dele vai ser no Oriente Médio. E 10 nações dele vai chegar nesta área Oriente Médio e provavelmente um pouco da África do Norte. Ele vai ser, por consequência da área de onde vem, um muçulmano. Ele vai aparecer como o salvador dos muçulmanos, o unificador dos muçulmanos. Então, vamos falar mais sobre ele, talvez no outro vídeo.